rosa e uma das flores mais formosas. Tu és a flor do meu lindo jardim e eu a quero só para mim. O teu suave perfume às vezes causa-me ciúme. Ao te beijar, sinto no coração o pulsar da mais pura paixão. Porém, tenho medo que a tua beleza de rosa se transforme no espinho. Quase morro só em pensar em perder seu carinho. É música, essa daí é boa, papai. José Ribeiro, Beleza da Rosa. Rapaz, Júnior, eu fico imaginando quantos namoros, quantos casamentos, quantos noivados não foram embalados pela essa música, né? Quantos? A Rosário mesmo disse que o dela foi um deles. Diz que ela adorava essa música, adora, né? Que ela não morreu, tá bem aqui na minha frente. Diz que adora a música. Rapaz, diz que o negócio foi... Rapaz, cara, a música é bonita, viu? Música muito bonita. Beleza da Rosa. José Ribeiro. Linda demais. Ritmo de música no ar. Gabriel colocou. E aí, galera? Boa tarde. Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Técio Câmara. Sou professor de Biologia. Todos vocês já conhecem. Estamos começando mais uma aula de Biologia aqui pelo canal Educação. Hoje, que são 8 de setembro de 2022. Ontem, nós tivemos aí o 7 de setembro, né? O bicentenário da independência. E é importante que nos lembremos sempre da independência do nosso país, né? Da independência do nosso Brasil. E o que isso trouxe para nós de ganho de lá até aqui, né? É muito importante que a gente sempre esteja lembrando dessas comemorações, que nós não percamos sempre esse sentimento de civilidade, né, de dever para com a pátria, que nós estejamos aí, nós não tivemos nos últimos 2 anos em razão da pandemia, mas esse ano, graças a Deus, pudemos ter, foi sempre muito bonito, como toda vez, todo ano que é comemorado sempre tem, e é muito bonito. Tivemos aí festividades em vários estados também. Eu acho isso muito importante. Tá? 7 de setembro de 2022, o bicentenário aí da nossa independência do país, tá bom? Vamos então para a nossa aula de hoje? Vamos lá? Hoje são 9 de setembro, né? 9/9 de 2022. E nós vamos trabalhar o conteúdo relacionado a organizando. Opa, deixa eu ver aqui. Juninho, querido, parece que o negócio está com problema, tá? Não está arriscando, não. Veja para o seu amigo aí, por favor. Bom, galera, o roteiro da nossa aula está aí já, né? O objeto do conhecimento, que é organizando a diversidade dos seres vivos. Nós vamos trabalhar a parte de bactérias, né? Bactérias. Essa parte de bactérias é uma parte importante, hein? Nós vamos ficar ligados aí nesse conteúdo de hoje. É um conteúdo que é relativamente cobrado no Enem, né? Então a galera aí de Campo Largo, de Geromênia, Pavo Sul, São Miguel da Baixa Grande, vamos ficar atento. E a galera também que está assistindo a aula pelo YouTube, né? Também vamos ficar atento aí, porque é um conteúdo muito, muito interessante. Juninho, ô Júnior, meu querido, dá uma olhadinha aí nesse coisa que ele não está arriscando, olha aí, ó. Ó, ele não está... Isso, rapaz, você é o cara. Muito bem. E o objeto, professor? O objetivo, melhor dizendo. Compreender, né, a importância biológica das bactérias. Professor, e bactéria tem importância biológica? Claro que tem. É onde eu sei, professor, bactéria é causadora de doença, com certeza. Vem daí, então, a importância biológica. Quanto mais nós conhecermos
as bactérias, melhor será para que a gente possa combatê-las. Então, por isso é importante conhecer, não é? Por isso é importante conhecer. Então, está aqui compreender a importância biológica das bactérias, suas principais características, sua correta classificação, outro ponto super importante, né? E seu modo de reprodução. Vamos começar, como sempre, trabalhando aqui as características gerais, que é ponto importante. Por que as características, hein, professor? Como assim? É que, na verdade, galera, se a gente conhece, para começo de história, né, as características das bactérias, fica mais fácil caracterizá-la, colocá-la num determinado padrão, classificá-la. Não fica melhor? Fica. Fica muito melhor para a gente fazer essa correta classificação. Então, vamos lá, para a gente poder entender isso aqui melhor. Então, possui seres unicelulares, quer dizer, nas bactérias, nos organismos moneras, nós temos seres que são unicelulares, obrigatoriamente. Quais, professor? Todos. Tá certo? Todos são unicelulares. Todos os seres desse reino são procariontes. Eis aqui um ponto muito importante que eu quero destacar para vocês. São procariontes, né? Procariontes quer dizer o quê? Organismos que possuem uma estrutura altamente simples, na verdade, né? Extremamente simples, tá? Que são organismos que não apresentam um núcleo compartimentalizado, individualizado, o núcleo das células dos procariontes, dos representantes do reino Monera. Esse núcleo ele não é compartimentalizado. Ele não é individualizado. Beleza? Que caracteriza um organismo procarionte. Também não possui organoides membranosos, né? Não tem organoides membranosos também. Mas não tem sistema de endomembranas, vamos colocar assim, tá? Fica mais fácil para a gente entender. Possui seres anaeróbios e aeróbios. O que quer dizer isso? Quer dizer que existem organismos que não dependem do oxigênio para sobreviver e organismos que dependem do oxigênio para sobreviver. Então, nós temos os dois tipos aí. Os dois tipos. Bactérias ou moneras, né? Que são aeróbios e moneras que são anaeróbios. Tá bom? Possui seres autótrofos e heterótrofos. Autótrofos e heterótrofos, tá? Autótrofo, nós temos, por exemplo, as cianobactérias, organismos que fazem parte dos indivíduos do reino Monera. E nós temos os heterótrofos, que são aqueles que não têm capacidade de produzir o seu próprio alimento. Não tem capacidade de produzir seu próprio alimento. Não tem. Então, veja bem, autótrofo, organismo capaz de produzir o próprio alimento. Você tem, por exemplo, as cianobactérias, e os heterótrofos não têm essa capacidade de produzir o próprio alimento. Beleza? Então, eles pegam matéria orgânica previamente elaborada. Possuem parede celular composta por peptidoglicano, né? A composição da parede celular das bactérias não é a mesma composição da parede celular de células vegetais. Quer ver? Volta para mim aqui, Juninho, por favor. Dornelizinho, volta aqui. Mostra aqui essa bancada aqui, por favor. Mostra para eles aqui essa bancada.
Deixa eu dizer para eles aqui uma coisa. Isso. Rapaz, o homem é o cara mesmo, não tem jeito não. Então tá aqui, ó. Tá vendo aqui essa bancada? Isso aqui é madeira, tá? Se vamos dizer, MDF, provavelmente seja, não sei. Se é madeira maciça, não importa, é madeira. Tá? Gente, isso aqui, a substância que compõe isso daqui, chama-se celulose. Celulose. Celulose é o nome dado a um componente encontrado na parede celular de células vegetais. Beleza? Muito bem. Mas acontece que no caso das bactérias, isso aqui, em vegetais, em fungos, você vai encontrar esse componente. Mas nas células bacterianas, não. Não. Em células bacterianas, não. Tá? Nas células bacterianas, eles têm parede celular, mas essa parede celular ela não é feita desse mesmo componente aqui. Não é. O componente principal é outro. É o peptidoglicano. Então, não é a mesma coisa que a parede celular de células vegetais. Não é a mesma coisa. Aqui é celulose. Lá é peptidoglicano. É uma substância diferente. Olha aqui. Na tela, por favor. Exemplo de seres desse reino. Arqueias, né? Bactérias, cianobactérias, são as antigas algas azuis, a gente chamava de algas azuis, né? E nós vamos trabalhar aqui também, tá? Doenças bacterianas. Então vamos ver aqui várias delas para a gente poder entender algumas coisas, tá? Importante demais. Tudo bem? Bom, morfologia geral. Está aqui a bactéria, de uma maneira bem geral, vamos dizer assim, né? Está aqui a bactéria. A bactéria, pessoal, ela é uma célula simples. A célula bacteriana, ela é muito simples, né? Basta você ver aqui a estrutura, como é que ela é. Você tem uma paredezinha celular, uma membrana, né? A membrana, parede celularzinha aqui, ó. A membrana plasmática, essa de dentro. Vou ver se eu vou conseguir essa aqui, ó. Pronto, essa aqui, ó. Show. Tá? Muito bem. E tem um citoplasma. Citoplasma, professor, é o espaço. Então, a célula bacteriana também tem citoplasma, também tem um espaço. Tá? E no interior desse espaço, você encontra isso aqui, ó. O DNA. O ácido desoxirribonucleico. O DNA. O DNA, ele é um material genético da bactéria, é igual ao DNA de qualquer outro ser vivo. Não tem muita diferença, não. Tá? É um material igual de qualquer um outro. Certo? Muito bem. E aí você está vendo, além disso, um flagelo. Flagelozinho, que é uma estrutura que vai ajudar na locomoção da bactéria, tá? É importante demais que você conheça a estrutura da célula bacteriana. Gente, eu não posso falar para você sobre a estrutura de uma célula sem conhecer a célula, sem ver a célula. Não tem como. Não tem como, eu preciso obrigatoriamente ver, né? Que aí fica complicado. Como é que eu vou estruturar uma célula bacteriana sem conhecer? Não tem como. Então vamos lá.
Classificação. Como eu classifico, de maneira mais atual, vamos dizer assim, os representantes do reino Monera. Então, deixa eu colocar aqui, ó. Tá aqui, ó. Arqueobactérias, né? Aqui. Eu tenho eubactérias e eu tenho cianobactérias. Pronto. Eu tenho aqui, portanto, esses 3 grupos aí. As arqueobactérias, classificadas hoje como um domínio à parte, na arqueia, né, são aquelas bactérias produtoras de gás metano. Né? São bactérias que conseguem sobreviver aí a temperaturas razoavelmente altas. Tá? A Érica está dizendo que elas não têm a presença da carioteca. Isso, exatamente, Érica, não tem. Não tem a membrana que reveste internamente o material genético. Não tem. Essa membrana não existe no caso dos representantes do reino Monera. Os procariontes, no caso, tá? Muito bem. Então, vamos lá. As eubactérias. Nós falamos aqui das arqueias. E as eubactérias. Então, nós temos como representantes os micoplasmas, que não possuem parede celular. Aquelas bactérias que nós classificamos, que isso aqui são as mais comuns, né? Em gram-positivas e gram-negativas. Né? Essas aí são as que a gente consegue fazer a classificação que é a mais comum, a mais tradicional. São aquelas que apresentam a parede celular. Cianobactérias, também chamadas antigamente de algas azuis, que são, portanto, organismos tá? Sintetizantes. São organismos fotossintetizantes. Tá bom? Então, nós temos aí, portanto, esses 3 grupos. Arqueobactérias, eubactérias, cianobactérias. Esses 3 grupos aí. Tá? Belezinha? Essas bactérias aqui, as ciano, né, elas são capazes de produzir seu próprio alimento. São eucariontes, portanto, capazes de fazer fotossíntese. Bom, olha as arqueobactérias, olha. Olha isso. São anaeróbias, né? Portanto, não utilizam oxigênio. Ao contrário, na presença do oxigênio, elas se dão muito mal, tá? Elas se dão mal, e aí, por isso, não conseguem sobreviver na presença do oxigênio. Então, são anaeróbias, tá? Habitam ambientes extremos, que a gente chama de extremófilas. Falei agora há pouco, águas com temperaturas elevadas, elas conseguem habitar ambientes com elevadas temperaturas, pHs também muito baixos, e são bactérias produtoras de metano. Beleza? Deixa eu mandar aqui um alô para o Chico Chibata. Tá aí o Chico Chibata na área. Tudo bem, Chico Chibata? Tá na área já. Uma vantagem que eu acho bacana, hein? Acho bacana das bactérias a sua capacidade de fermentação lática. Exatamente, Gabriel. Na formação de pães, alcoólica para bebidas, no caso do vinho, né? Exatamente, é isso mesmo. Então vamos lá. Os micoplasmas, ou também chamados de PPLO, Pleuropneumonia-like organism. Então nós temos os PPLOs, organismos que não apresentam a parede celular, mas são considerados monera, né? São as menores células conhecidas. Então, nós temos organismos com células muito pequenas, são heterotróficos, né?
são encontrados em esgotos do solo, olha isso, né? Capazes de realizar o parasitismo intracelular, tá? Parasitismo intracelular. E também, parasitismo intracelular, professor, quer dizer que esse cara se parece com o vírus, né? Vírus não é que é parasita intracelular? Pronto. Exatamente isso daí, tá? Exatamente isso daí. E são conhecidos pela sigla PPLO, Pleuro Pneumonia-like Organism. Tá bom? Então, isso significa organismos bem simples. E nós temos as cianobactérias, conhecidas como cianofícias, cianófitas ou algas azuis, que são autótrofas, quer dizer, são capazes de produzir seu próprio alimento, apresentam clorofila, são fotossintetizantes, né? Capazes de sintetizar o próprio alimento, produzir o próprio alimento, armazenam lipídios, proteínas e amido, e são bactérias fixadoras de nitrogênio. A gente utiliza isso aqui lá no ciclo do nitrogênio, a gente vê a atuação dessas bichinhas aqui, tá? Classificação das bactérias. Eu vou colocar isso aqui com mais tranquilidade para vocês nas aulas de amanhã, mas está aqui uma imagem também, né? Esféricas, na forma de cocos, bacilos, na forma de bastonetes, espiraladas, né? Em formato de vírgula, são os vibriões, na forma de dois cocos, um ligado ao outro, são os diplococos, 8 cocos formando um cubo, são as sarcinas, tá? Streptococcus são alinhados em fileira, exemplo dos que são comuns nossa garganta, que é o Streptococcus betemolítico, por exemplo, né? Os estafilococcus reunidos em forma de casca de uva, os diplobacilos são bacilos reunidos de 2 a 2, streptobacilos em fileira, cadeados, alinhados. Aqui, por exemplo, classificação das bactérias, alguns exemplos aí, para ficar mais fácil de você visualizar. Então, nós temos aqui os cocos, né? Tá aí. Diplococcus, esporos bacterianos, e por aí vai. São alguns dos exemplos. Beleza? Tudo bem, galera? Pronto, ok. Então vamos lá. Nós temos aí esporo bacteriano. Nós temos diplococcus. Nós temos uma bactéria flagelada, olha aí. Olha ela aqui flagelada. Esporos bacterianos, olha aí. Olha o streptococcus, bichinho comum na gargantinha da gente. Eita, eu estou com minha garganta arranhando, não sei. Eu acho que eu estou com crise de garganta. Estou ficando preocupado. Não sei se eu tome logo algum tipo de antibiótico, né? Estafilococcus aureus, por exemplo, bactéria bem complicada. Os vibriões, Vibrio cholerae, que é a da cólera. Bacilo, da tuberculose. Bacilo de Koch, por exemplo, né? Os espirilos e por aí vai. São vários exemplos, são vários casos aí de bactérias em seus formatos mais diversos, né, que nós temos aí. Gente, as bactérias têm um ponto importante. Elas se reproduzem de duas formas diferentes. Apesar de serem organismos extremamente simples, e são mesmo, mas elas têm capacidade
de reprodução sexuada também. Não é só assexuada, não. A gente até pensa que por ser um organismo muito, muito, muito simples, né, que ela se reproduza só sexuadamente. Não, não, gente, não é verdade. Ela também se reproduz sexuadamente, eu vou mostrar para vocês. E é aí, nesse momento, em que ocorre uma coisa chamada aumento da variabilidade genética, né? Produção de variabilidade. O Gabriel falou, reproduzem-se na forma assexuada por cisciparidade ou bipartição, assunto comentado semana passada. Exatamente, sua população aumenta de forma exagerada no crescimento exponencial de bactérias. Muito bem, André. Gabriel André. Tá certo, é exatamente isso. Nós falamos, lembra, semana passada sobre isso? Sobre as formas de reprodução? Então, tá aí, ó. Dando continuidade aí ao nosso conteúdo, tá? Então, quando a gente fala de reprodução assexuada, né? Reprodução assexuada, nós estamos falando justamente de um tipo de reprodução que é simples, né? Porque, raciocina comigo, Dornelis, volta aqui para mim, por favor, só para mim. Então, veja bem, a bactéria ou os organismos do reino Monera são procariontes. Além de procariontes, são unicelulares. Ou seja, só uma célula. A célula representa o próprio organismo. A célula representa o próprio organismo. Beleza? Quer dizer que quando a célula se divide, o organismo se reproduz. De novo. Quando a célula se divide, o organismo se reproduz. Porque o organismo é a célula, dividindo a célula, divide o organismo, reproduz o organismo. É assim que funciona. Tá certo? Não tem dificuldade nenhuma. Beleza? Bom, preste atenção. Raciocina um pouquinho aí. Então, a bipartição ou cisciparidade é uma das formas. É a mais comum forma de reprodução da bactéria, das bactérias de um modo geral. Que é o que você está vendo aqui no slide. Põe na tela, por favor. Tá aí. E a outra forma seria por esporulação. Mas aqui eu estou mostrando para você, ó, a célula dividindo-se. Aqui a divisão já começando, olha, mostrando aqui, ó. E aqui o processo terminado, ó. Aqui eu tenho uma e aqui eu tenho a outra bactéria. As duas bactérias formadas, tá aí. Tá certo? Então a coisa é desse jeito. Uma reproduçãozinha simples, nada demais. Mas, como eu falei para vocês, também existe a reprodução o quê? Tá certo? Sexuada. Aqui, ó. Olha aí. E aí, essa reprodução sexuada, você tem obrigatoriamente que formar aí um aumento de variabilidade, porque se é reprodução sexuada, tem participação de material genético. E a gente sabe que quando tem participação de material genético, obviamente, ocorre variabilidade. Então, leva a forma de novos indivíduos com características diferentes. É daí que você tem, a partir desse processo aqui, ó, de reprodução sexuada, que você tem a formação de indivíduos resistentes a determinados antibióticos. Pode ocorrer por transformação, por transdução ou por conjugação. Tá? Conjugação bacteriana é quando eles formam aquela ponte citoplasmática entre as duas bactérias, que é o pile, né? E eu estou mostrando isso para vocês aqui, ó. Transferência genética por transformação. Uma determinada bactéria, tá?
que nós chamamos de bactéria receptor, ela capta do meio pedaços de DNA livres. Então, se de repente ela encontra ali um pedaço de DNA que está livre e absorve esse pedaço de DNA de uma bactéria que morreu, ela adquire aquela característica. Porque, afinal de contas, se ela pega o DNA ou um pedaço dele que está no meio, ela recebe essa informação genética. Normalmente, a célula incorpora, em cada transformação, uma pequena quantidade de genes. Né? É normal. E aí pode ser que num desses genes esteja ali uma informação com relação à mudança do material genético, do seu código genético, que com isso gera uma resistência bacteriana. Beleza? Olha aí o outro tipo, que é mais, vamos dizer, mais comum, né? Que é a conjugação, olha aí. Você tem aí o pilus, ou pilin, né? Que é uma ponte citoplasmática que vai ligar duas bactérias, elas se juntam, trocam material genético, olha aí o material genético, e ao final se soltam. E essa forma gera uma variabilidade genética grande, considerável. Né? Por quê? Porque há transferência de DNA. Existe transferência de DNA de uma bactéria para outra, através do chamado polissexual. Eu tinha falado para vocês aqui. Tá? Esse mesmo mecanismo aí de recombinação requer o contato próximo entre as bactérias. Claro. E aí, após o processo, essas células acabam se separando. A separação delas gera uma bactéria, uma ou as duas bactérias, né, tendo, portanto, modificado o seu material genético. Beleza? Galera, aí é simples de você entender. Não tem dificuldade nenhuma, não. Meu amigo, material genético recombinado, como ele diz bem aqui, ó. Material genético recombinado é um negócio sério. Porque aqui eu tenho uma nova característica que está surgindo nas bactérias que pegaram esse material genético recombinado. Né? Uma nova característica. Olha aí, uma outra forma, por transdução. Transdução é quando você tem vamos dizer, um vetor, pronto, seria melhor. O vetor aí, nesse caso, é um vírus. Professor, pode ser que vírus? Bacteriófago, por exemplo. Pode ser um bacteriófago. Bacteriófago é um vírus que ataca a bactéria. Então pode ser um bacteriófago. Tá? Eu coloquei aqui, ó, transmissor dos genes é um vírus bacteriófago. Ou seja, um vírus que ataca a bactéria. E aí ele inicia um ciclo lítico, durante o qual incorpora pedaços do DNA do seu hospedeiro ao seu próprio DNA. E aí transfere isso aí, depois de romper a célula. Está aqui ele mostrando rompido, ó. Está aí ele mostrando rompido. Saindo os vírus, esses aqui são vírus, ó, bacteriófagos. E ele indo para uma outra bactéria infectar. Então, com isso, você tem a formação de novas bactérias sendo formadas. O processo aí é sexuado por quê? Porque envolve participação de material genético.
envolvimento de material genético. Então, se tem envolvimento de material genético, o processo, evidentemente, é o quê? Sexuado. Porque tem envolvimento de material genético. Não tem o que discutir. Tá aí algumas doenças que eu coloquei, como botulismo, né? Que é causado pelo Clostridium botulium. Professor, isso aí tem a ver com aquela toxina botulínica que faz o botox e tal e tal. É a mesma, é a substância. Toxina botulínica é produzida pela bactéria Clostridium botulium. Tá, mas aí a possibilidade de problemas é mínima, dos mínimos dos mínimos. Ainda mais quando é feito de maneira tranquila, sem problemas, né? Ingestão de alimentos enlatados com toxina, aí sim. Aquele alimento que chega no supermercado e ele está estufado. É uma sardinha, um quitute, é uma azeitona, é um azeite de oliva, né? O que mais? São esses aí. Aí sim, é problemão, hein? Dos grandes. Alguns sintomas, paralisia muscular. Por isso que o Botox, né, ele é utilizado em tratamentos de estética, porque ele causa paralisia do músculo, evitando que aquele músculo possa gerar o aparecimento de linha de expressão, por exemplo. Cara, o Botox é show, meu irmão. Né? Bloqueia a transmissão de impulsos nervosos. Evidentemente que a profilaxia é conservar os alimentos e evitar comer alimentos enlatados que estejam com alguma dessas alterações que eu falei. Hanseníase ou lepra, provocado por uma bactéria, Microbacterium leprae, ou bacilo de Hansen, transmitido pelo contato direto com a pessoa infectada, ou através de secreções contaminadas. Lembra que a lepra foi durante muito tempo uma doença, principalmente aí na época até mesmo de Jesus Cristo, as pessoas com lepra, elas eram colocadas à margem da sociedade. Vixe, fulano é leproso. Hoje, a pessoa tem hanseníase nem sabe. As outras pessoas nem sabem, porque se você está tomando a medicação normalmente, não tem problema nenhum. É completamente controlado. Lesões cutâneas, perda de sensibilidade, manchas na pele, né? São alguns dos exemplos. Essa é perigosa, porque a meningite meningocócica, se ela é de origem viral, normalmente a evolução dela é benigna, mas se ela é de origem bacteriana, a evolução não é das melhores. Né? Transmissão via respiratória, por inalação de partículas contaminadas por saliva, ou secreção nasal de portadores da bactéria, então por isso tem que ter muito cuidado. Nós temos vários sintomas: febre alta, dor de cabeça, rigidez dos músculos da nuca, vômitos, sepsemia com manchas na pele, hemorragia digestivas. Tem que ter muito cuidado, gente. Mas nós temos vacinação para isso. Tá? Então é bom evitar. Mas para isso eu preciso estar preparado, tá, com a vacina. E o tétano, Clostridium tetani, bactéria, o cara, menino rei, na hora que larga o pé no prego, a preocupação, largou o pé no prego, ele já vai logo tomar antitetânica. Professor, é importante? É importante. Né? Transmissão sem encontrados no solo, podem penetrar no corpo. Lembra, o ferimento tem que ser profundo, viu? Porque a bactéria é anaeróbia. O Clostridium tetani é a bactéria anaeróbia. Fortes contrações musculares, parada respiratória e cardíaca, né? Então tem que ter cuidado demais, meu amigo. Tétano mata, viu? Leva indivíduo à morte. Vamos para as nossas questões? Vamos lá? Então vou pedir a participação de vocês, da galera que já está online conosco aí. Questão de número 1 diz assim, ó. As bactérias são seres vivos que, na maioria das vezes, são associados a doenças e decomposição da matéria orgânica, como de alimentos, por exemplo.
Entretanto, sabemos que elas também são úteis aos seres humanos. A respeito da estrutura desses seres, marque a alternativa que não indica. Gente, olha aí, ó. Não indica, não, uma característica presente em bactérias. 2 minutos e eu volto com o gabarito e também comentando essa questão, tá, já? Tá aí, ó. São Miguel da Baixa Grande colocou letra B de bola e a Érica colocou letra E. E aí, pessoal, qual é a verdade? Letra E, galerinha, ó. Não possui membrana plasmática. Tá errada. Tá errada. Por que tá errado? Porque bactéria tem membrana plasmática. O que ela não tem é a membrana nuclear. Membrana nuclear não tem, não. Tá? Mas membrana plasmática tem. Show! Primeira questão foi, hein? Vamos para a próxima. Sabemos que as bactérias possuem uma grande variedade de formas e modos de vida. Sendo que algumas vivem solitárias e outras formam colônias. Podemos classificar as bactérias de acordo com o seu formato e agrupamento. Marque a alternativa que contém apenas formas de bactérias. Qual ou quais dessas aqui são apenas formas, são só bactérias, hein? 2 minutos e eu volto. Gabarito e comentário. Até já.
Pessoal de São Miguel da Baixa Grande colocou letra A. E a Érica também. Agora concordaram aí que seja a letra A. E, gente, não tem muito o que discutir, né, galera? Não tem muito o que discutir aqui, não. Cocos, espírilos e bacilos. Bacteriófago é vírus, eu vou cortar isso aqui. Flagelados é protozoários. Flagelados, ciliados e sarcodinos é protozoários. Radiolários é um tipo de porífero, verdade? E aí nós temos, portanto, a letra A como única possibilidade para a questão de número 3. Sabemos que além do DNA cromossômico, a bactéria possui plasmídio. Plasmídio é o quê, né? Marque alternativo que indica corretamente o que é um plasmídio, é isso que ele quer saber. É DNA de que forma? Porque plasmídio é material genético. Mas é que tipo de material genético? 2 minutos eu vou. Até já. Beleza, galera? Questão 3, o Gabriel botou letra B de bola, mas a Érica botou letra D de dado. E São Miguel da Baixa Grande colocou letra C. Então tem B, C e D. Tem aí 3 possibilidades. Na verdade, o gabarito é a letra D. Deixa eu explicar por quê. Pequenas moléculas de DNA circular. Plasmídio, pessoal, é uma molécula de DNA circular que provavelmente tenha se desprendido do DNA principal, que guarda informações importantes. Aliás, é o plasmídio que é utilizado para se fazer a inserção de genes, tá? Lá quando a gente faz transgenia, organismo geneticamente modificado e por aí vai. Tá bom? Beleza. Vamos para a próxima. Questão de número 4. Um organismo unicelular, sem núcleo diferenciado, causador de infecção em ratos, provavelmente será quem? Então, gabarito aí para a questão 4. 2 minutos e eu volto. Até já.
Beleza, galera? O pessoal colocou letra A, né? São Miguel da Baixa Grande também colocou letra A. Então vamos ver aqui, né? Bactéria, letra A. Pessoal, o que nos define como sendo a letra A? Vamos lá. Organismo unicelular. Não, não é isso. Também, mas esse não é o principal. O principal está aqui, ó. Sem núcleo diferenciado. Ah, aí é o principal. Esse aí é o principal. Sem núcleo diferenciado. Esse é o principal. Se não tem núcleo diferenciado, quer dizer que esse indivíduo aqui, ele é o quê? Procarionte. Quer dizer que esse indivíduo é procarionte. E se ele é procarionte, só pode ser uma bactéria. Então, portanto, questão de número 4, letra A. Galera, vamos para a questão 5? Essa questãozinha eu deixei para vocês para casa, tá? Então, eu vou dar um tempinho para vocês copiarem. 2 minutos. Essa é para casa. E eu volto. Até já. Gabriel está dizendo que a nossa aula hoje passou muito rápido, foi boa, foi ótima. Obrigado, professor. Valeu, galera. Queridos, acredito que todos copiaram, né? Tá certo? Então, vamos lá. Volta aqui, por favor. Pronto. Queridos, um forte abraço a todos. Se Deus permitir, amanhã estaremos juntos novamente. Até lá.